Vocês já ouviram aquela música assim? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Isso mesmo, as atividades avaliativas estão chegando e a gente está começando a ver os teus sinais. O primeiro dele é essa revisão de conteúdo relacionado ao conteúdo do mês de abril, certo? Esse conteúdo, acho que ele está disponível na aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6, se eu não me engano. Esse conteúdo que a gente vai estar revendo para os trabalhos. Trabalho 1, né? Trabalho não, atividade avaliativa. E também as aulas de 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, se eu não me engano. Mas elas estarão detalhadas para vocês em um roteiro de estudos, não se preocupem. Essas aulas estão lá e a gente vai começar a fazer a revisão desse conteúdo para que vocês se preparem para essas atividades avaliativas, certo? Uma coisa assim bem resumida, né? Uma revisão mesmo dos pontos principais que vocês devem se atentar durante esse período de estudos, ok? Essas atividades avaliativas, ela está marcada entre o dia 25/5 e 29/5 para serem realizadas, certo? Então, vamos lá começar a nossa revisão de conteúdo. Bom, pessoal, nós começamos as nossas videoaulas falando sobre o conteúdo vida. Naquela aula 1, que está disponível no YouTube, a gente fez uma revisão do que tinha sido falado nas outras aulas, né? Inclusive conteúdos que já tinham sido vistos, né? E feitos provas, certo? Naquela aula 1. Bem no início, eu acho que ela falava sobre a origem do planeta Terra, falava sobre o sistema solar. E aí, depois é que a gente começava a ver essas partes das teorias modernas, né, de origem de vida. Então, vocês vão começar vendo pela essa aula 1, mas só precisam mesmo estar vendo para estudar para essa atividade avaliativa a partir do momento que fala sobre as ideias modernas de vida, ok? Essa aula vai ser ministrada pela professora Brenda Carvalho, que é aqui fala com vocês. Aula de Biologia destinada aos alunos do 9º ano A e B do Colégio Santa Rita. Vamos lá. As ideias modernas de origem da vida, eu tinha trazido para vocês esse vídeo, né, que vocês tanto viram naquele primeiro roteiro de estudos que eu passei para vocês, como a gente também viu na nossa aula, né, na nossa primeira aula. Esse vídeo ele vem fazendo um resumo sobre as teorias modernas de origem de vida, né? E aqui, o que ele vai falar? Ele vai falar que nós temos, primeiramente, aquela disputa entre evolucionismo e criacionismo, né? O criacionismo é aquela ideia na qual nós temos um ser superior, né? Que ele é quem fez, né, tudo que a gente conhece do universo, certo? Esse ser superior deu origem a tudo que nós conhecemos no planeta Terra e dentro do universo. Já o evolucionismo, ele fala que não. O evolucionismo ele fala que tinha uma vida, né? E a partir dela teve processos evolutivos, né? Ou seja, nós partimos de um ancestral comum. Dentro do evolucionismo, nós temos figuras importantes, como a gente já sabe, né? Nós já vimos um pouco desse conteúdo, figuras importantes como Lamarck e como Darwin. A figura mais marcante dentro do evolucionismo chama-se Darwin, né? No qual ele sofreu duras críticas quando falava sobre essa questão de partir de um ancestral comum. Muitas das vezes eles julgam que Darwin afirmou que nós tínhamos evoluído do macaco, né? E, no entanto, Darwin ele afirmou que não, nós tínhamos um ancestral comum e que nós evoluímos a partir dele. Foi essa a ideia principal dele durante aquele início do evolucionismo. Então, nós temos essa
guerra grande, né, guerra entre aspas, entre criacionismo e entre evolucionismo. A origem da vida, pessoal, muita gente também questiona de como é que aconteceu essa origem da vida, né? Nós temos algumas teorias no qual mais à frente a gente vai ver que foi testada, né, por Milley, que eram teorias na qual a vida originou aqui na Terra por causa de tudo que estava acontecendo, de todos os eventos que estavam acontecendo naquele momento. Eventos quais, professora? O evento que a gente já sabe, né? Vulcanismo a todo momento, chuvas, tempestades mesmo, descargas elétricas acontecendo a todo momento, evaporação da água que vinha dessa chuva, fazendo com que tivesse esse ciclo, né? A água retornando em forma de vapor, fazendo com que ocorresse essa tempestade viesse com várias descargas elétricas. Enfim, todos esses eventos acontecendo ao mesmo momento e ao mesmo tempo que tinham gases naquele ambiente que a junção de todos eles ocasionaram a formação do primeiro ser, que chamam de coacervados. Tem essa origem, ou tem essa teoria, né? Existe também uma outra teoria que fala que a origem da vida foi por meio da panspermia. Que o que era essa panspermia? A vida ela foi proveniente de outro planeta, né? Tinha essa primeira estrutura de vida em outro planeta e essa estrutura veio por meio de cometas e asteroides. Esqueci de comentar com vocês também que ao mesmo tempo que tinha, né, vulcanismo, eletricidade, evaporação e tal, também tinha constantemente a Terra ela recebia cometas, né, com choques enormes desses cometas, né, na Terra, formando assim crateras enormes. Esses cometas eles vinham com uma certa quantidade de água, né? Então a teoria da panspermia ele afirma que essa vida veio de outro planeta por meio dos cometas, né? Ele veio de outro planeta, o cometa ajudando, como se fosse transporte, né? Para ele chegar até aqui na Terra. E aqui, quando chegou, ele foi lá e se desenvolveu a partir disso. Por que a panspermia não é tão assim a solução para o nosso problema de como é que a vida surgiu? É que ainda tem o questionamento, sim, mas e aí? Como é que foi que essa vida surgiu lá nesse outro planeta? O questionamento que a gente tem é como é que ela surgiu, independente de ser na Terra, independente de ser em outro planeta, como é que foi a primeira estrutura de vida no universo? Como foi que surgiu? Então, a panspermia não resolve muito esses problemas. É esse nosso questionamento. Bom, pessoal, os primeiros vestígios de vida na Terra... Deixa eu só baixar um pouquinho aqui meu rosto para que vocês possam ver direito o slide. Os primeiros vestígios de vida aqui na Terra, pessoal, foram datados, né? Por isso a importância dos fósseis, por isso a importância dos restos e vestígios desses fósseis, porque a partir deles a gente pode analisar, né, a estrutura física deles e analisar a estrutura química deles, a estrutura biológica deles. E a partir disso a gente estabelecer mais ou menos o período de vida, né, que eles surgiram, né, ou estavam em vida. Então, por isso a importância dos fósseis, né, por isso a importância dos vestígios aqui na Terra. Qual o problema, pessoal? Por que a gente não pode chegar e dizer assim, determinada coisa aconteceu, determinado surgimento, né, aconteceu há X período de bilhões de anos atrás. Corretamente é isso e não pode ser revisto esse determinado conceito. Porque nós temos ainda lacunas, né? Nós ainda temos falhas. Não existem todos os fósseis encontrados em todo o período de tempo, né? Em toda
cronologia, né? Em toda a nossa cronologia de vida na Terra. Ainda existem lacunas. Então, por causa dessa falta, por causa dessas lacunas, é que a gente diz assim, por exemplo, os ancestrais das cianobactérias aconteceu em volta de 2,7 bilhões de anos atrás. Você pode até dizer assim, há mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás. Há mais de 2 bilhões de anos atrás. Tá entendendo? Então, por causa dessas questões de ainda ter uma lacuna entre um fóssil encontrado e outro, é que a gente não pode estabelecer uma data exata em nada que aconteceu aqui na Terra, certo? Bom, a origem dos compostos orgânicos, pessoal. A origem dos compostos orgânicos, a gente começa a refletir sobre os gases que estavam presentes naquele tempo, né? Sobre os materiais que foram originados a partir de então, e começamos a refletir sobre o experimento de Miller e Urey, que foi aquele experimento na qual eles fizeram um instrumento, né, de pesquisa. Nesse instrumento eles colocaram a maioria das características que se apresentavam naquele tempo, que eles colocaram. Descargas elétricas acontecendo a todo momento. Água fervendo e entrando em processo de evaporação. A todo momento tinha a presença também dos gases que eles diziam que estavam naquele ambiente. E isso iria acontecendo ao mesmo tempo, né? Esse experimento ele foi revolucionário no tempo, muito revolucionário no tempo. E aí ele chegou a constatar que o quê? Que acontecia processos na qual, a partir de uma molécula simples, iria se formando moléculas mais complexas. Esse experimento de Miller e Urey conseguiu chegar a esse ponto. Por causa de todas aquelas características daquele tempo, uma molécula simples poderia originar uma molécula mais composta, certo? Mais complexa, a partir de processos de união, né, entre moléculas simples com moléculas simples. Eles poderiam se desenvolver e formar moléculas mais complexas. Então chegaram a esse consenso. Por que o experimento de Miller e Urey não é tão aceito hoje em dia? Como vocês já sabem, os gases presentes naquele tempo foram comprovados que não eram os mesmos que foram utilizados no experimento de Miller, certo? Então, por isso que ele não é tão aceito assim, ok? Sobre o mundo do RNA, esse cientista ele começou a avaliar, né, características do RNA. E como nós sabemos, né, dessa questão evolucionista que é a mais aceita hoje em dia, que nós partimos do ancestral comum e que iríamos garantindo, né, a perpetuação da espécie a partir de reprodução, né, e que essa reprodução iria fornecer material genético para a formação de um novo ser. Então, sabendo dessas características é que nós começamos, né, esses cientistas começaram a avaliar quais eram os materiais genéticos que poderiam ser os mais primitivos, se era o DNA ou se era o RNA. O RNA, várias questões favoráveis, como por exemplo, controlar algumas atividades que o organismo realiza, né? Também o poder de duplicação, então a participação ativa dentro da realização da síntese proteica. Então, por causa dessas questões é que os cientistas afirmam que o mundo se originou a partir da molécula de RNA, certo? Por isso que eles querem dizer que é o mundo do RNA. Evolução dos processos energéticos. A partir de aqui, pessoal, a gente vai começar a ver a formação, depois dessa formação da molécula simples para uma molécula mais complexa, e ver teorias que hoje são mais aceitas, né? A gente sabe que a diversidade da vida, nós somos formados por uma biosfera, onde é dividido por uma atmosfera, por uma litosfera e por uma hidrosfera. A partir disso, pessoal, a gente chega
a constatação que foram divididos em seres consumidores e organismos produtores. Os seres consumidores, pessoal, são aqueles heterótrofos, né, que são organismos que não conseguiam produzir o seu próprio alimento. Então, eles conseguiam se nutrir, conseguiam obter o seu próprio alimento dos produtores, seja de uma forma direta ou seja de uma forma indireta, né, já que eles não conseguiam produzir o seu próprio alimento. Os seres produtores, eles eram capazes de fixar energia luminosa sobre a forma de energia química, ou seja, eles conseguiam obter o seu próprio alimento, seja por forma de fotossíntese, fermentação ou de respiração aeróbica, certo? Nós vamos começar a ver os seres quimiosintetizantes que realizavam a obtenção da sua energia, né, do seu alimento, por meio da fermentação. Daí, eu trouxe para vocês um exemplo, né, diferente do que está no nosso livro, já falei isso para vocês, mas um exemplo de como isso pode acontecer, né? Nós temos aí amônio mais o oxigênio que transforma-se em dióxido de nitrogênio mais hidrogênio mais água mais energia, certo? A partir desse processo que certas bactérias realizam até o dia de hoje, a gente pode citar a fermentação alcoólica, né, que realiza esse processo de quimiossíntese, né, de fermentação. Aí um modelo, né, um exemplo também de fermentação que pode acontecer é a molécula de glicose, que vai originar o quê? Vai originar moléculas de energia na forma de ATP e vai originar ácido pirúvico juntamente com gás carbônico, né? São moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico, né? E a gente pode encontrar em lagos, mares primitivos, a gente pode citar também, como eu falei para vocês, os que realizam fermentação alcoólica, né? Entre outros. E aí os seres fotossintetizantes, que eles conseguem o seu alimento por meio do processo de fotossíntese, onde eles pegam a molécula de água, mais gás carbônico, mais energia, e libera glicose, libera água e libera oxigênio, certo? Nós temos também, quem realiza esse processo são as plantas verdes, algas e fitoplâncton. Então, nós temos também os que realizam a respiração aeróbica, que somos nós, né, seres humanos, na qual a gente vai fazer só essa equação, né, química de forma inversa ao da fotossíntese. A gente vai pegar a glicose mais oxigênio, transformar em gás carbônico, água e energia. Então, tudo isso acontece num ciclo, né, perfeito aqui na Terra, onde nós liberamos isso, o gás carbônico e a água, e as plantas, algas, bactérias, algumas, né, pegam essa energia luminosa do Sol, gás carbônico e água, liberam para o meio gás oxigênio e glicose, ok? Acredita-se, né, que os primeiros seres eles eram constituídos por células procarióticas, né? Esses primeiros seres muito simples eram as arqueobactérias, né, que eles eram encontrados em ambientes extremos de águas quentes, pântanos, né? Locais onde estavam inclusos esses seres mais primitivos. Há 2 bilhões de anos atrás, houve o surgimento das primeiras células, as células eucarióticas, né? As células eucarióticas, como nós sabemos, eles vão ter características mais complexas e será uma célula mais completa do que a nossa célula procariótica. A célula eucariótica, ela vai conter mais organelas, elas vão realizar mais atividades, né? E é o tipo de célula que nós encontramos mais hoje nos organismos vivos, ok? E aí a gente parte para o nosso modelo endossimbiótico, o modelo de endossimbiose. O modelo de endossimbiose, pessoal, é aquele modelo que afirma que duas células, né, elas se uniram e a partir dela elas conseguiram se adaptar tão bem ao meio
que elas começaram a viver em simbiose. Eles começaram a fornecer o que tinha de melhor de uma para outra e aí conseguiram se adaptar super bem e viveram com essas características, né? No nosso slide ele diz assim: estabeleceram-se entre as células procarióticas primitivas associações no processo que conduziu ao aumento da complexidade estrutural e funcional das células. Por processos idênticos ao da fagocitose, algumas células procarióticas englobavam outras células procarióticas de menores dimensões, com as quais passaram a estabelecer relações de simbiose. Os cloroplastos e mitocôndrias resultaram de associações simbióticas entre uma célula procariótica e procariontes fotossintéticos idênticos a cianobactérias atuais ou entre uma célula procariótica e procariontes aeróbicos. Alguns procariontes fotossintéticos fagocitados não sofreram digestões e começaram a fornecer à célula matéria orgânica. Foi se estabelecendo uma relação de simbiose intracelular, que tornou essas duas células uma estrutura indissociável que evoluiu para cloroplasto. Por um processo similar, a fagocitose de procariontes aeróbios levou ao aparecimento de mitocôndria. Em resumo, pessoal, algo que o slide todo falou pra gente, mostrou. A origem da primeira célula eucariótica, como foi que aconteceu? Nós tínhamos uma célula procariótica, né, que conseguiria realizar o processo de respiração, né, e a partir daí, essa célula eucariótica em resumo, pessoal, o que aconteceu nesse processo? Nós tínhamos uma célula eucariótica, certo? E nós tínhamos uma célula procariótica que conseguiria realizar, né, processos respiratórios. Então, elas duas foram lá e se uniram. Quando elas se uniram, uma célula fornecia um ambiente perfeito e fornecia alimentação. A outra célula fornecia a energia que era realizada por meio do processo respiratório. Então, a partir daí, houve a formação da mitocôndria, né? Que é a organela responsável pelo processo de respiração das células eucarióticas. Já o processo de formação dos plastos, ele é bem semelhante a esse processo de formação das mitocôndrias. Nós tínhamos, né, a célula eucariótica que já tinha essa mitocôndria, né, a partir dessa união dessas outras células. E aí essa célula eucariótica, já com a mitocôndria, se uniu a bactérias fotossintetizantes, bactérias que realizavam o processo de fotossíntese. Então, quando eles se uniram, eles se adaptaram super bem e aí viveram em simbiose. A partir daí houve a formação dos plastos, ok? Foi a partir desses processos que se formaram os plastos e mitocôndrias. Professora, mas como é que é comprovado isso? Por que eles chegaram a comprovar que a formação da mitocôndria e os plastos foi a partir desse processo de simbiose? Porque eles viram que eles tinham DNA próprio, né? Eles conseguiam também realizar processos de autoduplicação, sua própria síntese de proteína, né? Eles conseguiam realizar. Então, por causa dessas características, chegaram ao consenso que sim, a formação de mitocôndria e de plastos foi a partir desse processo de simbiose, né? Esse modelo endossimbiótico. A partir daí, pessoal, a gente chega, né, ao consenso de que os eucarióticos que têm na sua composição mitocôndria e plastos são principalmente as algas e as plantas verdes, certo? Já os eucarióticos que têm na sua composição apenas a mitocôndria são os animais, os fungos, os protozoários, enfim. São esses tipos de organismos que eu citei aí. Depois disso, pessoal, há 1 bilhão de anos de idade, veio a surgir os primeiros organismos multicelulares. Organismos esses que possuem, na sua conformação, várias células,
certo? Nós vimos que é um processo meio que evolutivo, né? Nós tínhamos as células procarióticas menos complexas, originamos células eucarióticas mais complexas e nós tínhamos organismos unicelulares, depois tivemos um processo evolutivo que originou os organismos multicelulares, ok? Bom, a dinâmica planetária e as idades da Terra, pessoal. Daqui a gente começa a falar sobre o período glacial, a gente começa a falar sobre as grandes extinções em massa, né? E o que a gente montou a partir disso, que é a ordem cronológica dos eventos aqui na Terra. A primeira parte é dessa dinâmica planetária, né, e as idades da Terra. Essa primeira parte da Terra toda congelada, que eram períodos glaciais que aconteceram aqui na Terra. Esses períodos, pessoal, teve um tempo que tinha uma oscilação grande. Era períodos muito frios e outros períodos muito quentes, né? E aí teve um desses períodos de glaciação que foi bem marcado, né, há mais ou menos 500 milhões, 600 milhões de anos atrás, que aconteceu que a Terra virou uma bola de sorvete gigante, né? Tinha camadas bem espessas de gelo na sua conformação e foi uma dos maiores tempos desse período de glaciação. E aí, pessoal, a gente entra na época das grandes extinções em massa. Nós tivemos vários períodos de extinção em massa, né? Esses períodos de extinção em massa, a gente pode destacar alguns dos. Um período de extinção em massa que extinguiu cerca de 90% de todas as espécies vivas daquele tempo. Outro período que foi há mais ou menos 60 milhões de anos atrás, que foi da extinção dos dinossauros, né? Períodos importantes dentro da ciência. Enfim, vários períodos que a gente pode destacar. A partir disso, pessoal, a gente chega à cronologia, né, dos principais períodos, dos principais éons, eras, períodos, épocas e idade aqui do planeta Terra, né? Durante toda essa cronologia, né, dos eventos que aconteceram na Terra, eles vêm a mostrar, né, períodos importantes que extinguiram ou originaram novos organismos aqui da Terra. Eu quero destacar para vocês três importantes, né? O primeiro que eu quero destacar é o Devoniano, como eu já falei para vocês. É o período no qual nós encontramos fósseis, principalmente fósseis aquáticos, e é o período de fósseis que a gente mais encontra aqui na nossa região de Picos, certo? Outro que eu quero destacar para vocês é o do Cretáceo, onde ocorreu a extinção dos dinossauros, é um período muito importante, e o do Quaternário, que vai ser o período no qual nós estamos passando, né? Ele vai ser dividido em Holoceno e Pleistoceno, e é um período no qual a gente ainda está passando por ele. E aí, por fim, a gente vem com a tectônica das placas, né, e a deriva continental, que ele vem mostrar pra gente, esse vídeo veio nos mostrar como era no início a conformação, né? A conformação no início seria apenas um continente, né, que a gente chama de Pangeia, e nós tínhamos apenas um oceano chamado de Pantalassa. Com o passar do tempo, esse continente, por meio das suas placas tectônicas, né, elas foram se distanciando, formando novos continentes, né, até chegarmos aos continentes e oceanos que nós encontramos nos dias atuais. Na nossa sala de revisão, nós iremos falar sobre o capítulo 3 do nosso livro, capítulo que vem falar sobre evolução biológica. Vamos falar sobre os conceitos, os principais representantes dentro do evolucionismo, certo? O Lamarck, o Darwin, períodos do Lamarckismo e do Darwinismo, período também do neodarwinismo. Iremos também falar sobre evidências
do processo evolutivo e vamos falar um pouco também sobre a nossa biodiversidade, ok? Bom, pessoal, a diversidade da vida é presente, né? Nós conseguimos somente visualizando ver como existe uma diversidade enorme no nosso ecossistema, né? No nosso planeta, uma diversidade enorme, tanto física como também genética, né? É visível essa diversidade, porém, em um determinado período do tempo, né, existiram pessoas, cientistas que acreditavam no fixismo, né? O fixismo era uma teoria que ela iria propor que todas as espécies, né, todos os organismos, elas eram criadas por um ser superior, né, um ser divino, e aí ele iria criar, a partir dessa criação, esses organismos, essas espécies, elas não iriam se modificar nunca, jamais. Eles permaneceriam imutáveis, certo? Então, eles tinham sido criados como elas são e permaneceriam imutáveis. Depois disso, dos fixismos, né, da teoria fixista, que era bem aceita dentro do criacionismo, dentro do espontaneísmo, dentro do catastrofismo, no qual o criacionismo falava que Deus é o criador de todas as espécies, espontaneísmo, que os seres vivos se originam da matéria inerte em condições especiais, e o catastrofismo, que é a evolução por meio de catástrofes causadas por intervenção divina, era bem aceita, mas depois disso surgiu o evolucionismo, que foi a teoria bem elaborada e que permanece até hoje em dia e é a que é a mais aceita dentro da comunidade científica, certo? O evolucionismo ele falava que existia a origem das espécies e aí essas espécies, no decorrer do tempo, elas iriam sofrendo modificações, certo? Dentro desse evolucionismo, nós vamos ter representantes importantes, né? Mas antes disso, queria comparar aí com vocês dentro dessas imagens, né? O fixismo, ele afirmava que se uma borboleta nascesse com determinada característica, ela iria morrer com essa característica e assim sucessivamente não iria ter mutação nenhuma. Elas eram fixas e imutáveis. Já o evolucionismo, eles dizem que eles partiam de um ancestral comum, essa espécie, e ao decorrer do tempo eles iriam tendo modificações ocasionadas por determinadas mutações. O evolucionismo ele é marcado por conceitos interessantes e por pessoas dentro da ciência que defendiam ela bem interessantes, bem importantes, que é o caso do Lamarck, que foi marcado pelo período do Lamarckismo, e o Darwin, que foi marcado pelo período do darwinismo. O Lamarck, né, Cavaleiro de Lamarck, Jean-Baptiste Antoine de Monnet, Cavaleiro de Lamarck, ele ficou conhecido pela seguinte teoria: a teoria da adaptação ao meio, teoria do lei de uso e desuso, teoria da herança dos caracteres adquiridos. Essas são as principais teorias que ele levantou, né? Inicialmente, Lamarck era fixista, mas a partir de um determinado momento, ele começou a ver que a teoria evolucionista fazia mais sentido, né? No ano que Darwin nascia, ele propôs a sua primeira ideia, né, sobre a sua primeira ideia lamarckiana, né, sobre uma grande mudança no meio ambiente provocaria na espécie a necessidade de se modificar. Para ele, o ambiente tinha o poder, era um ambiente que fazia com que o organismo tivesse uma modificação, certo? Pessoal, hoje em dia, quando a gente escuta as teorias do lei do uso e do desuso de Lamarck, a lei das transmissões dos caracteres adquiridos, essa lei na qual afirma que se a gente usa extensivamente, passa para o organismo, mas se não é utilizado, vai atrofiar, né? Essa lei do uso e do desuso e passar para a lei dos caracteres adquiridos.
essa lei que fala também sobre o pescoço da girafa, né? Hoje em dia, quando a gente escuta, a gente acha um absurdo, né? Bem como também as teorias lá da geração espontânea, né? Mas naquele tempo, a única coisa que ele observava era que tinha modificações, né? Tinha a teoria do fixismo, que permaneceria imutável, mas ele estava vendo que tinha muita diversidade e que dentro dessas espécies tinham mais diversidade ainda, estava tendo modificação. Então, o que ele enxergou foi isso. Naquele tempo não tinha ainda o Darwin para trazer toda a ideia que ele trouxe sobre as questões evolucionistas. Então, essas ideias da lei do uso e do desuso, as ideias dos caracteres adquiridos, naquele tempo foram muito bem aceitas. E justificava muita coisa. O lamarckismo, em resumo, ele vai falar o quê? Vai falar da modificação ambiental, a necessidade de se adaptar, e aí ele tinha um novo comportamento, lei do uso e do desuso, se usava, passava para os descendentes, se não usava, atrofiava. A modificação do organismo, se tinha modificação, tinha a lei da herança dos caracteres adquiridos, que era passada para os próximos descendentes, e a transmissão da característica para esses novos descendentes. Quais as críticas naquele tempo que surgiram ao lamarckismo? Eles falavam que a lei do uso e do desuso não era verdadeira em todas as situações, porque em alguns casos tinha a utilização, né, de alguns órgãos e mesmo assim tinha o atrofiamento, né? As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática, a sua parte não genética, né? Ou seja, não era transmitido para a sua descendência. Então, por essas questões que o lamarckismo foi questionado naquele tempo. E aí, em 12 de fevereiro de 1809, surgiu, aí nasceu na Inglaterra o Darwin, né? O Charles Robert Darwin, morreu também na Inglaterra. Ele estudou muito medicina, estudou teologia, mas ele se encontrou mesmo dentro da botânica e dentro da geologia. Ele era bem conhecido pela sua vontade de aprender cada vez mais. Ele era muito observador de tudo, ele tinha essa vontade de aprender sobre toda aquela diversidade que ele via no mundo. E aí, num determinado momento da sua vida, ele realizou uma viagem, né, a bordo do Beagle, e essa viagem ele ficou por 5 anos andando pelo mundo, só observando toda a diversidade biológica da Terra, né? Ele percorreu o mundo, coletando, analisando fósseis, tanto de animais como de plantas. E após 20 anos de estudo, né, ele publicou o seu livro A Origem da Espécie, que foi muito bem falado pela maioria da comunidade científica, mas teve também muita crítica, principalmente vinda da Igreja Católica. Aí nós temos um mapa, né, mostrando por todas as partes que Darwin passou durante a sua viagem do Beagle. E aqui eu pontuei 3 questões importantes de análises, né, que ele conseguiu coletar a bordo desse Beagle, né, durante essa viagem. A primeira questão foi que ele conseguiu, né, ver fósseis de preguiças e de tatus gigantes e conseguiu ver que eles tinham características bem parecidas com os animais de hoje em dia. Então ele constatou que eram descendentes, né? Que eles eram descendentes dessa tartaruga e desse tatu e dessa preguiça gigante, né? Na Cordilheira dos Andes, ele encontrou diversos fósseis de animais marinhos nas montanhas. Outra questão importante que ele viu foi em Galápagos, quando ele fez detalhamento, ele fez a análise de tentilhões, né? E aí ele conseguiu ver que esses tentilhões tinham a curvatura, a formação dos seus bicos diferentes, né? E aí ele chegou a constatar que cada um desses tentilhões ele tinha
uma alimentação específica, né? E aí ele constatou que essa adaptação no seu bico foi para que ele tivesse uma alimentação específica, né? Para que ele se adaptasse a determinado tipo de alimentação. Por exemplo, esse tentilhão vegetariano, ele fazia a alimentação por meio de frutas. Os dos insetos, nós temos esse tipo de bico, né? Os de semente, nós temos esse outro tipo de bico mais invasivo. E os de cacto, nós temos tentilhões com esse tipo de bico. Aqui está a imagem, né, do animal extinto, que era gigantesco. Ele encontrou o fóssil desse tatu gigantesco. E aí ele viu que tinha características bem semelhantes a esses. Mas o que é que ele viu de interessante, pessoal? Ele viu que essa tartaruga, esse tatu, melhor dizendo, desculpa, esse tatu ele tinha uma curvatura aqui nessa parte superior e esse não tem. Então ele chegou a teoria de que nesse tempo o tatu era maior e tinha essa curvatura porque ele precisava se alimentar de alimentos que estavam em locais mais altos, né? Tipo árvores mais altas. Então por isso que ele era desse tamanho. Com o passar do tempo, os tatus passaram a não precisar se alimentar desses locais mais altos, né? Então foi diminuindo de tamanho, acabando essa curvatura na parte superior da sua carapaça. O darwinismo, pessoal, o darwinismo ele foi um tempo, né, que Darwin começou a surgir com as suas principais ideias, né, de ancestralidade, de descendência. Ele surgiu com a ideia da seleção natural, que o meio ele vai selecionar os organismos que estão mais adaptados a ele, não vai selecionar os mais fortes, e sim os que estão mais adaptados a esse meio. Os mais bem adaptados eles vão sobreviver e vão deixar seus descendentes, certo? Então, tem uma pressão ambiental, sofre variação, seleciona a espécie mais adaptada, eles se reproduzem, deixam descendentes, e é essa a teoria da evolução de Darwin, certo? A síntese das ideias de Darwin, ele pontua que o ambiente está sempre em mudança, a espécie sempre apresenta diferenças individuais, eles vão competir entre si, seja por alimentação ou por questões de parceiros sexuais, e aí o ambiente vai selecionar o que está mais bem adaptado entre eles, certo? Alguns fatores, alguns autores que influenciaram muito a chegada dessa teoria da seleção natural eram os dados geológicos que Lyell forneceu, os dados geológicos demográficos que Malthus forneceu e os dados biogeográficos colhidos dentro da sua viagem lá no Beagle, ou seja, um conjunto enorme de características que ele coletou ao decorrer do tempo. Malthus, ele trouxe essa questão que a população humana tende a crescer para além das suas possibilidades do meio. Ele cresce exponencialmente, geometricamente, enquanto os recursos alimentares crescem em progressão aritmética. Então, por causa disso, tem-se essa relação da seleção natural. Wallace trouxe que a tendência das variedades se afastarem indefinidamente no tempo do tipo original. Então, o darwinismo voltou lá naquela história do lamarckismo e aí falou que o pescoço longo da girafa não é porque o ambiente obrigou ele lá e fez com que tivesse esse esticado no pescoço, não. As de pescoço mais longo, que conseguiram se adaptar às árvores mais altas, se manteram e deixaram seus descendentes semelhantes no meio. Certo? Como eu falei para vocês, na época Darwin sugeriu, né, a teoria ele foi muito bombardeado dentro da Igreja Católica, muitas charges foram criadas e, como eu disse para vocês, ele não falou que nós
descendíamos do macaco, mas ele falou que nós tínhamos descendentes, nós partíamos de um ancestral comum. Com o passar do tempo, com a ideia e a descoberta de Mendel, a Igreja Católica começou a aceitar um pouco mais essa questão evolucionista. No final, a teoria da evolução de Darwin, junto com Wallace, eles sugeriram que ocorria a seleção natural, sobreviveriam os que mais se adaptavam, melhores se adaptavam ao meio, e os indivíduos mais aptos transferiam essas características para os seus descendentes, certo? Daí foi que surgiu o darwinismo, mas o darwinismo ele teve algumas críticas. Quais foram as principais críticas? Porque ele não conseguiu explicar a origem da variação, da variabilidade entre as espécies, certo? Daí foi que chegou o neodarwinismo, onde o neodarwinismo unia os achados de Darwin, né, e Wallace, juntamente com as ideias de Mendel, que falava sobre essa recombinação gênica, falava sobre o material genético. Quando surgiu essa questão de Mendel, foi como uma chave perfeita para uma fechadura, porque respondia todas as dúvidas que teve no darwinismo, certo? A teoria sintética da evolução, pessoal, ele se baseia em 4 processos. Eles dizem que a evolução acontece por causa da mutação, acontece por causa da recombinação gênica, né, que essa recombinação acontece por meio do processo reprodutivo, o isolamento geográfico entre espécies, ou seja, viver em locais geográficos diferentes, com características ambientais diferentes, e isolamento reprodutivo, certo? Primeiramente, a especiação. Como é que pode acontecer a especiação? Nós trouxemos aí a barreira geográfica, mutação pode causar uma nova especiação, a formação de uma nova espécie, né? A seleção natural, diferencial, raças e isolamento reprodutivo. Aí na imagem para vocês, tá vendo um isolamento reprodutivo e também uma certa barreira geográfica, né? Se tem uma barreira geográfica, consequentemente pode ter um isolamento reprodutivo, forçando assim esses organismos a se relacionarem em um ambiente diferente e com espécies diferentes, formando assim novas raças e depois novas espécies. Como eu falei para vocês, esse isolamento reprodutivo ele pode ocasionar 2 questões. Ele pode ser rejeitado porque não há um reconhecimento visual e porque o tempo de acasalamento deles são em períodos diferentes, então vai ter esse isolamento reprodutivo. E pode ser também fisiológico, às vezes tem uma diferença no aparelho reprodutor entre as espécies que não é compatível. Há também a incompatibilidade do espermatozoide em fecundar o óvulo. Há também a possibilidade de ter uma mortalidade zigótica e há também uma possibilidade de, sim, ocorrer a fecundação, mas ter uma esterilidade aí no híbrido, né, na formação dessa nova espécie, dessa nova raça. E aí a gente passa para a evolução e sistemática, pessoal, que dentro da evolução e sistemática nós podemos ver a questão da filogenia, né, que é a história de todos os ancestrais, né, de todas as características que nós compartilhamos. A filogenia ela pode ser elaborada a partir de um cladograma ou de uma árvore filogenética, que é dividida entre raiz, é dividido entre nós, né? A gente pode ver aqui os ramos, né, os terminais. Os ramos vão ser as linhas do cladograma, da árvore filogenética. Nós temos aqui nós, né, que são características que são compartilhadas, né? Partindo daqui, de onde nós temos o ancestral comum e onde nós temos essas 2 enraizações, compartilhamento de grupos irmãos de mesmas características, certo? Aqui nós temos uma imagem, né, da árvore filogenética dos animais. Partimos do ancestral comum, que vai ser o protista,
depois com multicelularidade, originando os seres mais complexos. Existe, pessoal, a extinção de espécies, né? Que é quando há o encerramento total de toda e qualquer espécie no planeta, né? Essa extinção, ela pode ser extinção em espécie, que vai extinguir apenas uma espécie, né? Ou então diminuir tanto de tamanho que não dá para garantir a continuação dela. Ou nós temos a extinção em massa, que é um exemplo que a gente pode citar, que a gente já falou, a extinção dos dinossauros, que acaba por completo todas as espécies, né? Nós temos aqui um exemplo de uma extinção que foi realizada pelo homem por meio desse peixe, né? Dessa tristramela da mandíbula longa. E aí as evidências da evolução biológica. Como é que a gente pode comprovar que aconteceu tudo isso, né? Que o evolucionismo é o correto? Que teve o surgimento da espécie humana, de desaparecimento dos dinossauros, os primeiros seres vivos. Primeiramente, por meio dos fósseis. Como eu falei para vocês, os fósseis eles são evidências do que aconteceu no passado, né? Outra questão é as evidências anatômicas da evolução, por exemplo, a homologia, né? As características homólogas, que são aquelas que compartilham as mesmas origens embrionárias, certo? E nós temos as análogas, que elas não compartilham as mesmas características embrionárias, elas não sugerem o mesmo parentesco, elas só têm estruturas parecidas e que vão realizar atividades parecidas, mas elas não compartilham um parentesco, certo? A variação geográfica, a gente vê, né, que há uma variabilidade genética gigantesca, como eu já falei para vocês, e há uma diversidade biológica muito grande em tudo que a gente vê. Essa variabilidade, essa biodiversidade, ela pode ter uma conservação garantida por algum ser humano, e essas áreas, unidades de conservação, elas podem ser asseguradas por governo federal, estadual, municipal, para que não modifiquem nenhuma característica dessa determinada área, certo? Essas unidades de conservação, pessoal, elas podem ser divididas entre unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Essas unidades de proteção integral vão ser aquelas que são utilizadas para fins de turismo, pesquisa, educação, e aí elas podem ser modificadas somente para que possamos realizar esses determinados tipos de atividade, desde que não altere nenhuma característica do local, não altere assim, a fim de prejudicar, certo? Já o de uso sustentável é permitido a frequentação de moradores, né, atividades que envolvam, né, coleta, alimentação e tal, para que permaneça, né, o ciclo daquele local, ok? Isso pode acontecer em reservas extrativistas, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, enfim, entre outros tipos de reserva, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, estudem bastante para nossas atividades avaliativas e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais, tchau!